Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo muitas notícias do Mengão Queridão para vocês nesse sábado, dia 5 de abril de 2025. Amanhã o Mengão Queridão joga contra a equipe do Vitória, no Barradão, na Bahia. Hoje, Felipe Luiz fez um treino bem de leve com os jogadores rubro-negros para que eles possam reativar a musculatura, para que eles possam dar uma relaxada numa musculatura que foi tão judiada nessa viagem lá para Venezuela. Isso não é desculpa para o que a gente apresentou em campo, não. Os caras vão de voo fretado, com o conforto total que pode ter, com os bancos do avião reclináveis, com espaço para as pernas, enfim. Eles vão com todo o conforto que um jogador de futebol de um clube do nível do Flamengo tem que ter. Mas ainda assim são muitas horas de viagem, ida e volta. O Felipe Luiz não pôde treinar desde que saiu do Rio de Janeiro, porque o horário do voo, o tempo de voo, ocupou todo esse espaço de treino. Então, o Felipe amanhã pretende colocar sangue novo no Flamengo, sangue descansado, para a gente poder jogar esse jogo contra o Vitória. Vou falar sobre isso aqui também, mas eu quero falar com vocês sobre o Lohan. Quinta-feira eu trouxe uma informação na nossa live aqui para vocês e agora a imprensa começou a trazer a mesma informação, ou seja, 2 dias depois que a gente trouxe aqui, a imprensa convencional vem confirmar aquilo que a gente falou. Quero também trazer uma informação sobre Pedro para vocês, porque também acontece diferente. Ontem eu trouxe uma informação sobre o Pedro e hoje, fazendo uma apuração mais cedo no Flamengo, a gente viu que pode ser que haja uma mudança na expectativa de estreia do Pedro. E quero falar sobre 114 milhões de reais que vão cair nos cofres rubro-negros quando só Deus sabe, mas vai. Vou explicar tintim por tintim para vocês, beleza? Então fica até o final do vídeo para não perder absolutamente nada. Curta, comenta, compartilha. Se você já é um inscrito fielzaço aqui do nosso canal, chama 2 amigos, chama 2 amigas para se inscrever e ajudar o canal a continuar crescendo. Agora, se você ainda não é inscrito, se inscreva, meu patrão, se inscreva, minha patroa. Você não paga absolutamente nada para se inscrever. E ainda ajuda o nosso canal a continuar crescendo aqui na plataforma. Tamo juntos? Se inscreva para valer, porque aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Bom, e aí eu quero sempre recomendar para vocês bons aplicativos. Sem firula, eu vou voltar a recomendar para vocês o Flash Score, que é um aplicativo de dados e estatísticas de jogadores no mundo inteiro. E não é só da modalidade de futebol, não. Tem vôlei, tem basquete, tem outras modalidades dentro do Flash Score também. Então, o que você tem que fazer? Para ficar por dentro de tudo, de todos os números e todos os dados, e até mesmo de notícias, você tem que fazer o download do Flash Score, que serve para iOS e Android, através do link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Fechou? Baixa hoje mesmo, baixa agora o Flash Score, que você ajuda o nosso canal e ainda fica muito bem informado. Eu leio os comentários de vocês, pessoal. Eu sei o que vocês estão falando nos comentários e isso serve até para eu mudar a maneira que eu faço os vídeos aqui, tá? Entendedores entenderão. Mas vamos lá, pessoal. Hoje tivemos o confronto entre Everton e Arsenal pela Premier League. A partida terminou 1-1 e o Arsenal praticamente deu adeus à possibilidade de conquistar o campeonato nacional inglês. Isso porque o Liverpool vai assumir mais e mais uma distância para o Arsenal, que é o segundo colocado. O técnico Mikel Arteta colocou uma equipe mista para poder jogar contra a equipe do Everton. E nessa equipe mista, o Jorginho, sim, foi titular. Ele saiu aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Odegaard. Já do lado do Everton, mais uma vez, Carlos Alcaraz ficou no banco de reservas e só saiu do banco aos 30 minutos do segundo tempo. Ainda há uma incógnita sobre a compra ou não, em definitivo, de Carlos Alcaraz pelo Everton. Saiu uma notícia há alguns dias atrás de que o Everton já teria exercido o direito de compra, mas, segundo eu apurei internamente no Flamengo, isso ainda não aconteceu. Não há a compra, nem o comunicado de que o Everton vai comprar o Carlos Alcaraz
internamente no Flamengo ainda. Claro, todos estão muito otimistas para que isso aconteça, mas até o momento o Carlos Alcaraz não cumpriu a quantidade de jogos que deveria cumprir para que obrigatoriamente o Everton tenha que adquirir o atleta. O Flamengo aguarda o término do campeonato inglês para ver em quais condições Carlos Alcaraz vai se encontrar para ser vendido para o Everton ou para ser vendido para outro clube. Não há intenção do Flamengo de repatriar o Carlos Alcaraz, assim como não há intenção do Flamengo em repatriar Andréas Pereira. É um assunto que a gente pode colocar uma pedra em cima e finalizar. O Flamengo está de olho mesmo, é no Júlio Inciso. O Flamengo ainda não desistiu da contratação deste jogador. Pessoal, a equipe do Flamengo, junto com toda a comissão técnica que voou para San Cristóbal, na Venezuela, para o primeiro jogo da Libertadores América, enfrentou mais de 7.000 quilômetros, ida e vinda, para esse jogo contra o Deportivo Táchira. Isso causa um desgaste nos atletas, é óbvio que causa, sem contar que não houve período para poder treinar o time, porque você pega praticamente um dia para ir, um dia para voltar. Obviamente, isso vai prejudicar o Flamengo em alguns momentos. Quando do sorteio da Libertadores da América, a gente fez uma live aqui, eu falei para vocês que eu não queria pegar clubes na altitude e nem venezuelanos, por conta da logística, da distância, que arrebentaria com o time do Flamengo. Bom, o Felipe Luiz tratou de fazer uma estratégia para essa logística e utilizou uma equipe mesclada lá em San Cristóbal para poder recuperar seus principais atletas e poder usar uma equipe mais forte e mais descansada contra o Vitória. Afinal de contas, o objetivo do Flamengo é a conquista do Campeonato Brasileiro. José Boto voltou a falar sobre isso quando deu declarações e entrevista para o Flazoeiro. Ele disse que o Flamengo entra em todas as competições para vencer, mas que se em algum momento tiver que priorizar alguma competição, o Campeonato Brasileiro será o campeonato a ser priorizado. Aliás, eu até perguntei para vocês concordam com a priorização do Campeonato Brasileiro? Eu queria muito que vocês participassem dos vídeos comigo. Então faz o seguinte, aqui na descrição tem o número do meu telefone celular, do meu WhatsApp pessoal. Grava um vídeo para mim de até 1 minuto na horizontal para você aparecer bonitão, bonitona aqui, falando se você concorda ou não com a priorização do Campeonato Brasileiro como regra número 1 do Flamengo nessa temporada. Ou se você acha que tem que priorizar Libertadores ou Copa do Brasil. Enfim, manda para mim um vídeo que eu vou fazer aqui um vídeo inteiro com a opinião de vocês para a gente saber o que pensa a verdadeira nação rubro-negra. Estou esperando. Agora, voltando a falar do jogo de amanhã, nós temos 4 grandes reforços. Gerson, Plata, Wesley e Arrascaeta. O Felipe Luiz deve privilegiar o sangue novo, esses caras que estão chegando agora e que não foram para a Venezuela. Entretanto, enquanto Gerson, Plata e Wesley podem sair jogando, ainda se observa a situação do Arrascaeta para saber se ele sai jogando, se ele joga um tempo, se ele entra no segundo tempo para poder pegar a equipe do Vitória mais cansada e ele ter um desempenho melhor. Ou seja, há muitas dúvidas ainda sobre o aproveitamento do Arrascaeta. Dos 4, a maior dúvida é justamente em cima do uruguaio. Algumas pessoas me perguntam, Fabrício, se o Arrascaeta é reserva do De La Cruz na seleção uruguaia, ou se o De La Cruz é reserva do Arrascaeta, por que no Flamengo isso não acontece? Vocês já repararam que no elenco do Flamengo nós não temos segundo volante? No meio de campo nós temos Alan, Everton Araújo e Eric Pulgar, 3 primeiros volantes. Temos Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, 3 meias armadores. Tanto que o De La Cruz era utilizado no River Plate bem próximo do gol, porque ele era meia armador lá. Nós não temos segundo volante. O Gerson nunca foi segundo volante. O Gerson começou como ponta direita, depois veio jogar como meia direita. Mas o Gerson do Jorge Jesus jogava mais atrás. Mais ou menos. Ele tinha liberdade para sair jogando junto com o Everton Ribeiro e o Arão ficava mais. Então, segundo volante mesmo, o Gerson também não é.
e como ele tá arrebentando a boca do balão, jogando como meia pela direita, de jeito nenhum o Felipe vai tirá-lo de lá para fazer a função de segundo volante. Então sobrou para quem? Sobrou para o nosso queridíssimo De La Cruz. Essa é uma explicação que eu consegui devido a muitas perguntas que vocês fizeram nos comentários, o porquê não adiantar mais o Nicolás De La Cruz. Foi uma informação que eu consegui dentro da atual gestão do Flamengo. Vocês concordam? Não concordam? Colocam aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, ontem eu falei para vocês sobre um planejamento do Pedro, tá? Que talvez o Flamengo desse uma segurada nele para a segunda quinzena deste mês agora, começo da quinzena de maio. Acontece, gente, que o Pedro está surpreendendo todo mundo dentro do Flamengo. Ele está com uma recuperação incrível, com uma força física impressionante e com uma vontade de jogar maior ainda. Por isso, há sim a possibilidade do Felipe Luiz aproveitar e relacionar o Pedro para o jogo de quarta-feira no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores da América, contra a equipe do Central Córdoba. Dificilmente, não impossível, mas dificilmente o Pedro será titular e mais dificilmente ainda ele jogará os 90 minutos. Mas pode acontecer o retorno do Dom Pedrão já nessa quarta-feira, o que é uma baita de uma notícia para a nação rubro-negra. Agora, uma outra notícia que eu antecipei para vocês e que hoje a grande mídia está trazendo entre as suas principais notícias sobre o Flamengo é a chegada do Nuno Campos, técnico português, com a responsabilidade de salvar ou recuperar o Lohan. Quinta-feira, na nossa live, eu falei para vocês que o Felipe Luiz e o Boto já tinham conversado muito com o Nuno Campos, técnico português que acabou de chegar para assumir o Sub-20, e uma das coisas que o Nuno teria que fazer era exigir profissionalismo para recuperar o Lohan. Muitas pessoas falavam, Fabrício, por que o Boto não conversa com o Lohan? Ele conversou, ele já conversou, e o Lohan está de castigo no Sub-20. E com o Nuno Campos, o Lohan vai ter que provar que tem a mesma técnica que tinha outrora e, principalmente, que vai ter responsabilidade e comprometimento. Relatórios serão entregues ao Felipe Luiz semanalmente sobre o progresso ou não do Lohan. Se o Lohan realmente colocar o espírito de jogador profissional, que é o que o Flamengo quer hoje, e a consciência de que pode ser um grande atleta, Nuno Campos vai aprovar e ele vai, sim, voltar a ser jogador do profissional pelas mãos de Felipe Luiz. Se não, vai ficar nas categorias de base até aprender a lição ou até ser vendido ou emprestado para outra equipe. Hoje, o GE traz essa informação que eu já havia adiantado para vocês na quinta-feira, na nossa live. Eu fiz até ontem um resumo da semana, onde eu voltei a repetir essa informação do Nuno Campos ter a responsabilidade de recuperar o Lohan. Vocês acham que o Flamengo está agindo certo? Colocando o Lohan de castigo no Sub-20 para aprender a ser profissional e só depois subir para os profissionais do Flamengo? Ou vocês acham que não, que quando o jogador é bom, ele tem que ser aproveitado independente das peripécias extracampo que ele faça? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber muito aquilo que vocês pensam a respeito disso. Agora, bora falar sobre as finanças do Mengão? Roda a vinhetinha. Pronto, vinhetinha rodada. Vamos falar agora de dinheiro, bufunfa. Sabe por quê? Porque todo mundo está especulando jogadores, mas geral às vezes esquece da grana que o Flamengo disponibilizou para poder investir em novos atletas. Foram 30 milhões de euros. Não é uma grana voluptuosa, como o Flamengo vinha destinando para poder fazer novas contratações. É claro, ainda tem os 15 milhões do Super Mundial de Clubes, ainda tem vendas que podem acontecer e que a gente pode aproveitar os valores que entrarem, não só para repor, mas também para contratar outros jogadores, mas é necessário saber a realidade do clube hoje, tá? O Corinthians, por exemplo, contrata feito louco, mas descobriram que em um ano dessa nova administração por lá, os caras já estão com uma dívida a mais de 700 milhões de reais.
Eles tinham uma dívida de 1,5 milhões e em um ano aumentaram 700 milhões em cima dessa situação. É o que o BAP não quer que aconteça com o Flamengo de jeito nenhum. Por isso, a questão do estádio também foi colocada um pouco mais à frente, porque todos os estudos têm que ser feitos e perfeitamente feitos para então se definir como e quanto você vai procurar de grana para poder investir na construção do estádio. As coisas não podem ser feitas pelo coco, porque um endividamento de um clube hoje, como o Flamengo, só seria salvo por uma SAF, coisa que a gente não quer de jeito nenhum. Então, aos que me perguntam sobre o estádio do Flamengo, o estádio do Flamengo está em stand-by, com os estudos sendo realizados e o entendimento deles acontecendo. A prioridade será a captação de recursos sem prejudicar o futebol. O futebol não pode ficar pagando tudo no clube, porque ele se prejudica. Então, o Flamengo vai esperar os estudos terminarem para poder criar fórmulas de estimular a entrada de receita no clube para ser destinada à construção do estádio. Não teremos o estádio em 2029, mas o projeto continua. E o Flamengo tem grana para receber ainda, aproximadamente aí 115 milhões de reais de vários clubes, por jogadores que o Flamengo vendeu e ainda não recebeu. Vamos dar uma espiada então, para ficar bem claro para vocês o que o Flamengo ainda tem para receber. Do lado de cá, nós temos Pablo Mari, Matheus França, Vinícius Souza, Lucas Paquetá e Otávio. Do lado de cá, Mateuzinho, Thiago Maia, André Luiz e Igor Jesus, Verton e Lázaro. Gente, tem jogadores aqui que vocês nem se lembravam mais que jogou pelo Flamengo, né? O Pablo Mari, que o Flamengo ainda tem para receber do Arsenal 4,3 milhões de reais, é óbvio que você não vai se esquecer jamais, porque formou dupla de zaga com o Rodrigo Caio e cá para nós. Foi uma das melhores duplas de zaga que nós vimos no Flamengo nos últimos 10 anos, talvez. Comentem aí, tá? Se foi mais, foi menos. Se teve dupla melhor que eles nos últimos 10, 15 anos. O Matheus França, vocês lembram do Matheus França? Pois é, 14 milhões que o Flamengo tem para receber do Crystal Palace, da Inglaterra. O Vinícius Souza estava namorando com a Anitta até outro dia. O Flamengo tem para receber ainda do Lomel 16,3 milhões de reais. O clube belga ainda vai fazer o depósito dessa grana. Lucas Paquetá, que está quase voltando. O Flamengo tenta repatriar o Lucas Paquetá, que está no imbróglio total ali junto à Federação Inglesa no julgamento, que vocês sabem que eu estou dando prioridade para reportar a vocês sempre que tem novidade. Nós ainda temos para receber do clube inglês 5,4 milhões de reais. O Otávio, que foi vendido ao Famalicão, 11 milhões de reais, clube português. Mateuzinho, por isso eu falei do Corinthians e da dívida do Corinthians. Clube brasileiro, deve ao Flamengo 6,3 milhões de reais. Thiago Maia, do Internacional de Porto Alegre, 25,7 milhões de reais. André Luiz e Igor Jesus vendidos para o Estrela Amador e nem lá estão mais. O Estrela Amador ainda deve ao Flamengo 14,8 milhões de reais pelos dois moleques. Reafirma, eles nem estão lá mais. O Verton, do Leixões, falta 7 milhões de reais. O Lázaro, do Almeria, 9,5 milhões de reais. Muitos dos jogadores, como eu falei, de André Luiz e Igor Jesus, nem estão mais nos clubes que o Flamengo vendeu. Os clubes já revenderam e não repassaram a quantia ao Flamengo. Então o Flamengo tem aí 114,3 milhões de reais exatamente para receber ainda, para entrar nos cofres rubro-negros. Como que o Flamengo vai manusear essa questão dessa grana que ainda tem para entrar? Eu posso garantir para vocês o seguinte: não será para a construção do estádio. Essa grana do futebol será revertida em investimento no futebol. Deu para entender? Guardou? Deu print aí para vocês entenderem direitinho? Muitas pessoas me perguntam, tá aqui, tá? Da onde vai vir dinheiro do Flamengo esse ano? Esperamos, né? Porque se o povo não pagar, nada mais é do que uma estimativa daquilo que venceu e o Flamengo não recebeu. Quem tinha que ser levado à FIFA, o Flamengo já levou. E vale lembrar que o Flamengo só pode levar à FIFA clubes de fora do Brasil. Os demais tem que ser aqui na CBF, na CNRD, e aí é pior ainda para conseguir receber. Mas, enfim, espero ter levado boas e frutíferas informações para vocês. Se vocês curtiram,
Curta, comenta, compartilha, recomenda o nosso canal, tenta trazer todo dia mais 2 novos inscritos aqui para o canal. E se você ainda não se inscreveu, bora se inscrever, é de graça, não custa nada. Tamo juntos, pessoal. Excelente final de semana, excelente sábado, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!